Voltei! Pessoal que acompanha aqui o Fortaleza Cast, hoje um pouco diferente, né? Essa abertura, porque vocês estavam acostumados. Os 2 últimos episódios eu deixei ali com o Breno Rebouças, enquanto eu estava aproveitando um pouco das minhas férias merecidas, diga-se de passagem, mesmo que algumas pessoas que estejam aqui na bancada já estejam virando a cara. Tudo bem, mas tudo bem. Voltei, cheguei, estou de volta aqui no Fortaleza Cast para comandar mais um episódio, e esse é muito especial pelos fatos históricos que a gente vai tratar aqui hoje, para falar muito sobre a classificação do Fortaleza na Sul-Americana e tudo que o Leão já conquistou nesses últimos anos, que vem aí quebrando tabus, cumprindo metas e alegrando muito essa torcida do Fortaleza, que inclusive fez uma linda festa na Arena Castelão. Estamos de volta, vamos falar, já dei aqui um spoiler do que a gente vai ter no Fortaleza Cast de hoje. Tenho 2 convidados aqui comigo também na bancada para tratar muito desse assunto, desse momento histórico que vive o Fortaleza. Antero Neto. Marta Negreiros, e aí? Tudo bem? Tudo bom. Certo, né? Você não sabe a falta que você fez. Breno Rebouças, gente boa. Mas, Martinha, ainda bem que você... Cheio de piadas. Imagina o que a gente dizia quando o Breno estava aqui. Breno, você tá arrebentando, Breno Rebouças. Mas Martinha, eu conheço. Muito bom estar aqui com você. Bem-vinda de volta. Muito obrigada. Fortaleza Cast. E volta em grandíssimo estilo, né? Com um assunto... Poxa, falar de coisa boa, todo mundo gosta, né? Muito melhor. Isso é bem bacana, vai ser um episódio bem legal aqui pra gente papear. E João Bandeira Neto, que também ele tá dominando aqui o mundo dos podcasts, né? O sanfoneiro. Quando me chamam, né, a gente vem. Vou nem dizer os motivos. A sua atuação, ela está tão boa, que aí tá chamando a atenção, recorrente. As pessoas estão gostando prazer, de chamar. Marco, tá aqui no já vou te chamar também para ser convidado no Que Nem Tu. Elas no esporte, quase, né? Quase com Bandeira também. Elas no esporte já tem um Bandeira também. Mas é muito bom ter você aqui, João Bandeira, pra gente falar. Mas ele vai participar do Conta Bem. Que aí é de... ele entende. Aí eu tô fora, eu não sei muito não. E quando ele virar prefeito lá do Iguatu? Ponto poder. Rapaz, esse negócio... Vocês venderam nessa abertura todos os podcasts, tudo você pode na acompanhar. casa, é isso aí. Tudo que a gente tem aqui no Fortaleza Cast é assim, a casa é aberta. Pra gente falar agora do Fortaleza, né, já entrando nesse assunto, porque o torcedor ainda tá vivendo essa emoção de tudo que aconteceu na Arena Castelão, no jogo contra o América Mineiro, na vitória por 2-1, na festa que envolveu tudo que envolveu aquela partida que foi histórica. Quem estava lá no Castelão acompanhou uma festa muito bonita da torcida, e eu acho que eu vou até começar falando um pouquinho sobre isso, Sim. Porque realmente foi algo que, você sendo torcedor do Fortaleza, não sendo, alguém que estava acompanhando o jogo por deleite mesmo, acho que se arrepiou, mesmo vendo da TV, porque quem estava no estádio, mais ainda, porque foi realmente algo, assim, surreal. Eu não tenho tanta experiência, assim, em estádio. Primeira vez que eu fui no estádio, eu tinha 17 anos, foi no jogo da Seleção Brasileira. Mas eu vendo outros relatos de pessoas que têm anos e anos e anos e anos de carreira no jornalismo, ou então no futebol, disse que aquela festa de ontem foi especial, foi diferente. Então eu realmente acredito nisso, e eu estava lá, eu vi como que o torcedor estava empenhado, todo o projeto que começou até mesmo antes do jogo, né, das bandeirinhas, e foi algo assim surreal. Então, parabenizar aqui o torcedor do Fortaleza, porque esse é um espaço para eles, a gente tem que também demonstrar exaltar e dar essa resposta, esse reconhecimento também, que vem não só da gente, mas o próprio clube também reconheceu. Foi uma festa, assim, absurda de linda. E acho que pro narrador, inclusive, Antero, que estava ali para pegar a emoção da partida, eu acho que até transmite, mas ajuda o narrador a passar a emoção na hora do jogo. O torcedor do Fortaleza, ele se acostumou a fazer festa, né? Por vários momentos, e por esses momentos em que a gente acompanhou na quinta-feira. O torcedor do Fortaleza, ele tá acostumado, já fez outras festas maravilhosas, e ele nem precisa de um grande jogo, que eu falo tecnicamente, né? Ele nem precisou de uma atmosfera, que o jogo trouxesse da atmosfera, não. É como a gente pudesse separar um pouquinho do que vai rolar dentro de campo para a festa na arquibancada. Você concorda com tudo que você falou, Martinho? Não tem o que pôr ou o que tirar. De fato, uma festa enorme da torcida. Mais uma festa, coloca lá no hall, que foi aquela lá da família do Voivoda, que foi aquela lá... Bahia que apagaram as luzes do estádio. Apagaram os estádios, aquele mosaico permanente, né, das capinhas. Sim. Então, a gente vai elencando aqui, e os caras estão tendo muita inteligência, assim, muita perspicácia, assim, de, poxa, criatividade, que agora foram as bandeirinhas, né? Então o estádio inteiro formou um mosaico com bandeirinhas, né? Então foi realmente uma festa, de fato, espetacular, digna de um momento
que aí eu queria já, se o Bandeira quiser completar sobre a festa, porque eu já queria antecipar. Pode. Eu acho assim, só pra a gente Claro. exaltar ainda essa torcida e esse momento que, assim, a gente percebe que passam elencos, passam comissões técnicas, mas a conexão que jogadores e torcidas têm feito na Arena Castelão é o ponto diferencial do Fortaleza. E a gente acompanha os relatos de outros companheiros pelo país afora, e isso está muito evidente, está virando muito a marca do Fortaleza. O Voivoda falou né? disso, Bandeira. Exato, e ele chega a se emocionar quando ele fala isso. Diretoria passa, treinador passa, jogadores passam, e a torcida fica. E ele destaca, o clube é do torcedor, não é da gente. Essa conexão que começou lá na Série C, né, que a Dor fez, eu acho que muito dessa torcida aprender a torcer. Então, assim, já começou lá naquela Série C, que o Fortaleza tinha as melhores médias de público do país, decepcionava, passando pela Série B no ano do centenário e chegando nessa apoteose que eu acho que o Fortaleza vive esse momento de apoteose. Se vai parar aqui ou não, a gente não sabe. Mas o Fortaleza começa a viver esse momento muito apoteótico. E a torcida tem sido esse elemento. Tem juntado forças junto com os jogadores e comissão. Acho que isso é bacana. A gente tá falando sobre essa questão de torcida, do diferencial da torcida. A experiência melhorou, mas o torcedor ainda precisa ser muito mais bem tratado quando vai ao estádio de futebol. A Conmebol, que no caso a gente está se referindo ao jogo da quinta-feira da Sul-Americana, por muitas vezes a Conmebol quase que ela atrapalha a festa. E eu não estou entrando na questão comercial, que o Fortaleza tentou fazer um mosaico lá contra o Libertad e tinha uma questão comercial. Aí eu até, de certo modo, eu compreendo, tem uma questão comercial. Mas tem algumas posições da Conmebol de como se ela limitasse, não só para a torcida do Fortaleza, mas outras torcidas. Enquanto que, não sei quando, os dirigentes, quem comanda o futebol, eles, sei lá, não sei se eles passam pela cabeça de alguns, de que o grande ali, a competição, ela só se torna grande, o jogo ele só se torna diferente por causa da torcida. E olha que a torcida, para chegar ao estádio, no caso aqui de Fortaleza, o jogo foi às 7 horas da noite. Difícil. Um trânsito infernal. Você não tem um transporte público de massa, você não tem trem, você não tem metrô, você não tem VLT, você só tem um ônibus. E você não tem reforço de ônibus, você não tem reforço de linhas. A cidade parece que não se preparou pro grande evento, já nesse horário de pico, 6 horas da tarde saindo ali, já é difícil. Era de conhecimento de todos que nós íamos ter um evento às 19 horas para 60 mil pessoas. E ninguém, absolutamente ninguém, se preparou do ponto de vista de logística da cidade para agilizar isso. A logística parece que ela é a mesma para um jogo de 10 ou 20 mil pessoas. Exato. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, peço até desculpas, mas a gente não vê na prática uma ação que você sinta uma diferença para que essas pessoas cheguem e saiam do estádio. São 60 mil pessoas. 60 mil pessoas é muito mais que muita cidade do interior do Ceará. Muita cidade do interior do Ceará. São 6 Jaguaribaras. 6 Jaguaribaras. É minha cidade inteira dentro do estádio. Uma cidade inteira dentro do estádio. E aí você tem o que a Marta falou, tem o transporte das pessoas comuns que não tem nada a ver com futebol, que precisam indo e voltando do seu trabalho, que são prejudicadas, e tem um torcedor que pagou caro, diga-se de passagem, não é um ingresso barato, não é. O deslocamento é caro, e aí você acaba simplesmente ignorando esse fato. Você bota ali profissionais para gerenciar o entorno do Castelão e as vias que chegam à Arena Castelão, elas simplesmente não têm trato algum. Não tem. Então, assim, é isso que a gente destaca, assim, ó. A gente vem falando há muito tempo. E a experiência, já passou a Copa do Mundo. E a experiência, Bandeira, de dentro do estádio, ela precisa melhorar também. Tem se pensado em melhorar, mas ele precisa melhorar mais, sabe? Mais catraca, o estádio precisa estar limpo. É a mesma coisa que quando você vai no cinema, quando você vai no teatro. Você paga o ingresso que não é barato, você vai para ver um show, você vai ver para um espetáculo, você quer ter um conforto, tá? Mas eu ouvi dizer que hoje a gente vai falar de coisa boa, porque eu enveredei por um assunto ruim aqui. Eu até me surpreendi também, ainda um pouquinho nesse assunto, de que na hora que o jogo começou já estava bem completo. Mas e aí diga-se da campanha que o próprio Fortaleza fez, pedindo para o torcedor pra galera chegar cedo. Chegue cedo, porque existe também há muito essa cultura nossa de ficar do lado de fora, de só entrar depois, mas eu acho que esse momento foi muito importante. Fortaleza se mobilizou nesse sentido. A gente estava falando, e foi o que eu disse ao Bandeira, até falei assim, Bandeira, você quer completar? Eu queria já levantar um ponto, não sei como é que tá o teu roteiro aí, Martinha, mas eu acho que eu queria tocar nesse assunto de que a gente tá falando de festa, a gente tá falando do momento. Talvez pela proximidade, a gente, daqui a uns anos, quando a gente tiver um deslocamento de tempo,
E aí, sabe quando você tá muito perto, você não consegue observar, e quando você distancia, assim, você tem uma visão mais macro, uma visão mais ampla? Deste momento do time do Fortaleza. Talvez o torcedor, que hoje comemora, e que já tá pensando no Corinthians, que eu quero ir pro Uruguai, eu quero ir pra Montevidéu, se Tá na adrenalina ainda, tá momento. anestesiado ainda pelo momento, e se porventura o Fortaleza não passe pelo time do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana e ele ficar chateado porque é do jogo, é do torcedor, o torcedor quer ver o seu time ganhando sempre, mas quando houver esse descolamento de tempo, você vai ter a real noção do que esse o momento. tamanho que esse momento do 31 de agosto, que foi na quinta-feira, para o time do Fortaleza, para a história do Fortaleza. Fortaleza tem mostrado que tem aproveitado muito esses momentos marcantes. Parece que todo jogo do Fortaleza é o maior jogo da sua história. Sim. Porque ele tem conquistado isso. Não só nessa temporada. Em anos anteriores já começa. E é justamente essa pegada que eu quero trazer pra gente debater aqui. Eu tenho um amigo que torce Ceará, que ele sempre coloca no grupo dos amigos assim, qual tabu que vai ser quebrado hoje? É o time que todo jogo vocês quebram algum tabu. Então, assim, mas vem sendo zoando isso. Os outros torcedores do Fortaleza. Mas eu acho que é muito isso. Isso reflete essa história que o Fortaleza tá construindo, né? De quebrar tabus e marcas. Eu acredito que até por essa construção torna esse jogo contra o América, esse momento de semifinal, ainda mais especial. Porque não é um fato isolado. Não foi tipo, o Fortaleza fez uma campanha aqui fora da curva e chegou na semifinal da Copa Sul-Americana, ninguém esperava. Não é isso, é uma coisa construída e tem um retrospecto por trás. Isso é verdade. Que deixa mais especial ainda, porque não é aleatório. Desde o início, Marta, quando o Fortaleza começou na Sul-Americana, aliás, ele vem da pré-Libertadores, e quando ele cai na Sul-Americana, não só acho que na questão torcedor não, acho que numa visão geral, muita gente já apontava assim o Fortaleza como um forte candidato. Isso, exatamente. Fortaleza está na semifinal da Copa Sul-Americana em 2023, é um momento histórico, é um momento que será lembrado, e repito que Fortaleza pode aproveitar esse momento como consequência de coisas boas mais pra frente, mas não é nenhuma surpresa, não foi nenhum bambo. Fortaleza está na semifinal da Copa Sul-Americana. Não foi uma coisa que você, tipo, sei lá, na Copa do Mundo. Acho que se o América passasse, eu diria que era uma grande surpresa. O América está nas quartas, já era surpresa. Já era uma surpresa. Né? Sim, isso assim, sim. Você olha olha a primeira fase do Fortaleza. O Fortaleza decide em casa, nas quartas, na semifinal. Final, porque decidiu nas oitavas também. Nas oitavas, quartas e semifinal, porque fez a melhor campanha da primeira fase. Da terceira melhor. E aí não é baseado, né, dos que sobraram, né? Isso. Os outros dois foram eliminados. Já foram eliminados, inclusive. Então, assim, ele não vai decidir com o Corinthians em casa por causa de sorteio, não, é por merecimento. O Fortaleza somou pontos, se qualificou para isso. Eu acho que é isso que tem que ser exaltado. Mas fez uma quarta de finais com outro time brasileiro. Mérito do time brasileiro que chega lá, mas todo mundo entra da competição querendo buscar algo. Então, acho assim, é esse momento que o Antero tá falando que vai ser lembrado, sim. Fortaleza faz uma campanha histórica, é um momento especial, né? Eu comentava aqui no outro Fortaleza que a semana passada, que era o Breno, que o ano do Fortaleza vai ser medido muito também pelo sucesso dessa competição internacional, não só pela Série A. Mas eu acho que hoje o Fortaleza vive uma sintonia tão legal entre Série A e Sul-Americana, que a gente vai, sim, daqui a alguns anos lembrar, cara, como é que foi o 23 do Fortaleza? Olha o que o time fez. Deixa eu te colocar um cenário aqui pra vocês, me intrometendo na apresentação da Martinha. Sempre, não tem problema. É quando chama o narrador fala muito. O narrador fala porque muito. Mas tudo bem. Eu tava atendo aqui. Ele pode, né, mano? Antero pode. Aquele queijo. É doida de dizer aquele queijo lá de Jaguaribara. Fala baixo. Que um bolo de cenoura não faz. A hora, meu menino. Porque o Bandeira falou sobre a medição da temporada do Fortaleza. Vou colocar um cenário aqui. Fortaleza se classifica, fica ali em sétimo, oitavo, sexto. Então, uma pré-Libertadores. Vou colocar uma pré-Libertadores, ele cai na Sul-Americana na semifinal. Aí o torcedor dizendo, Antero, bate a madeira, pelo amor de Deus, não faz isso não. É boa ou não é boa a campanha? Eu acho que sim. A gente avaliava aqui essa mesma pergunta, se você voltar um pouquinho dos episódios do Fortaleza Cast, a gente estava nessa mesma discussão. E eu acho assim, o Fortaleza ele fez um investimento alto, né? É importante se diga, subiu o sarrafo, né? Você sobe o sarrafo, você aumenta suas expectativas. E eu acho que você terminando uma temporada, sei lá, em sexto colocado, pega uma pré-Libertadores e uma semifinal de Sul-Americana. Tá bem. Aí você já vem no primeiro semestre, você foi pentacampeão cearense. A Copa do Brasil poderia ter sido um pouco mais feliz se não tivesse pego o Palmeiras logo nas oitavas. Então, assim, o ano do Fortaleza,
A gente não sabe ainda o que é que vai acontecer daqui para dezembro. Mas o ano do Fortaleza até aqui é muito bom. E eu ainda digo mais, tá fazendo jus ao que foi investido. Fortaleza gastou muito, foi muito atrevido ao mercado, né? Tirou peças importantes de Colo-Colo, gastou muito tirando jogador do Flamengo, comprando jogador, foi de novo no União Santa Fé. Então, assim, foi muito atrevido ao mercado. E isso tá rendendo. Eu sempre tenho uma questão, quando a gente está na rádio principalmente, tem alguns torcedores que na hora do programa mandam mensagem. Quem é favorito para esse jogo? E eu sempre tenho muito pé atrás para falar sobre favoritismo, porque muitas vezes as pessoas colocam um carimbo do favoritismo, o já ganhou, e não tem nada a ver. Tem nada a ver uma história com a outra. Mas onde é que eu quero chegar? Sobre a campanha do Fortaleza da Copa Sul-Americana e o seu adversário da fase semifinal, que é o time do Corinthians. Fortaleza teve uma campanha mais consistente do que o Corinthians. O Corinthians entra depois porque ele vem da Libertadores, ficou na 3ª posição do seu grupo, caiu na Sul-Americana. Mas em termos de consistência, o que a gente comentava agora há pouco, de um time que não está na semifinal por um bambo, como a gente usa, por acaso, não está decidindo em casa por sorteio, é por conquista, por merecimento, e ele fez uma campanha consistente. Fortaleza só tem uma derrota, que foi para a equipe do... Que eu acho que... De todos, era o único que você não imaginava que ele fosse perder. E eu acho que esse momento do Fortaleza é o bambo. Foi aí que aconteceu o aleatório, porque ninguém esperava. O Estudiantes de Mérida. Que ele perde o jogo para o Estudiantes de Mérida na fase de grupos. O Estudiantes já eliminado, 0 pontos de ganhar de ninguém, o Fortaleza vai lá e perde. E perde o jogo, foi a única derrota do time do Fortaleza. Talvez tenha acendido um alerta para os jogadores ali, né? Sim. Talvez o Voivoda tenha cobrado muito. Ali. Bandeira, e eu já me antecipando e misturando em tudo aqui do roteiro da Martinha, o Fortaleza tem uma campanha, para mim, mais consistente do que o Corinthians. Até então, por que você não crava o favoritismo do Fortaleza? Porque futebol é muito difícil você aplicar favoritismo e porque o elemento mata-mata ele é muito específico, ele é muito diferente. O Corinthians não era favorito contra o News Old Boys, que tinha feito a melhor campanha na fase classificatória. Eliminou. E eliminou o News Old Boys. O Corinthians não era favorito contra o Estudiantes e isso ficou muito claro, especialmente no segundo jogo. Quando o Corinthians toma um apavoro, toma 6 bolas na trave, um massacre e o Corinthians avança. Então, o elemento mata-mata, ele é muito específico, ele é muito diferente. E coloque-se a isso, já numa fase de semifinal, você só tem 4 equipes. Você não vai enfrentar um time qualquer, você vai enfrentar o Corinthians com camisa, com tradição, com grandes jogadores. Cássio, Gil, Fagner, Renato Augusto, Yuri Alberto, Fábio Santos... Fase boa, fase ruim, né? Tem uma questão ou outra, mas eu tô falando de nome, de experiência, de vivência em competições e em momentos assim, tudo isso pesa muito. Então, o Fortaleza, ele tem ao seu favor uma campanha consistente. Mas quando chegar pro mata-mata agora pro time do Corinthians, eu confesso que eu não sei muito bem se eu consigo cravar assim, esse é o favorito. Mas que o Fortaleza, ele chega muito bem, pra mim ele chega muito bem. Depois deixa eu acrescentar só um ponto que o Antero falou do Corinthians e as ressalvas. Mas pode levantar e ir embora, né? E aí, não, apenas complementando aí. É a questão, e aí eu vou só um pouco além do que o Antero falou, que eu acho o seguinte, o Corinthians tem esse peso, porém o Voivoda já mostrou, e a gente é testemunha ocular dessa história, do quanto ele se prepara para enfrentar adversários em mata-mata. Se você fizer um recorde de como foi o Fortaleza na Copa do Brasil contra o Palmeiras lá e aqui, o Fortaleza fez 2 partidas que jogou de igual para igual. Aqui, inclusive, venceu o jogo. Se você pegar qualquer mata-mata que o Fortaleza fez da Sul-Americana, venceu fora nas 2 partidas, confirmou o resultado em casa quando precisava confirmar. Então, o que é que credencia, e eu acho que o Fortaleza ele entra realmente como favorito, né? Não é sinônimo de que vá vencer. Mas por que eu acho que ele entra como esse favoritismo contra o Corinthians? Pela forma como o Voivoda leva a sério o mata-mata, como a forma como ele pensa o time para jogar aquele determinado jogo naquela determinada partida, e como o time tem esse amadurecimento para entender. O jogo é dessa forma, se for pra gente fazer 1-0 e segurar, como fez contra o Libertad, nós vamos fazer isso. Se for pra gente fazer 1, 2, 3 e segurar e manter ritmo, como fez contra o América, a gente vai fazer. Então o próprio Fortaleza, ele mostrou pros torcedores, pra crônica esportiva, que ele
sabe jogar esse meio tipo que de já jogo ganhou bom. essa cancha Eles de mata-mata, entenderam como isso. diz o Wilton Bezerra, já tá mais E canchudo nesse você tipo de tem competição. Marinho, você tem Galhardo, você Que tem são Cachorro, caras tem- experientes. Então são galera que Então, já e sabe fora disso. também que tem muitos jogadores argentinos que também muito um experientes impacto, né? nesse tipo de O competição. Bandeira levantou a questão muito interessante aqui, Obrigado, viu, Martinha? obrigado. Parabéns, viu, João Bandeira? Valeu. É por isso que eu trouxe ele. Né? Exatamente. Tá vendo aí? Eu não sei se vocês concordam comigo, quem está acompanhando aqui o nosso episódio de hoje, das últimas temporadas, para mim, essa é que o Fortaleza tá dividindo competições de forma mais confortável. Ele tem conseguido jogar nas duas. Mas é isso justamente é o ensinamento isso. de 2022. E de todo o 2022 trabalho que vem sendo ensinou feito isso. pelo Vojvoda e a continuação. Eu acho que um grande Mas eu vou trunfo além. do Fortaleza é essa continuação e essa bagagem que foi pegando com o tempo e continuar uma coisa que não começou ontem, mês passado ou no começo do ano. Por exemplo, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, ele começou agora, praticamente. Esse é um ponto. Não, eu concordo, mas o que eu estou me referindo é uma outra questão. Fortaleza, ele está dividindo as atenções. Eu sei que tem a questão do trabalho, que não é de agora, e tudo isso pesa muito. Inclusive, pesa para que o Fortaleza tenha essa campanha consistente, que a gente está se Exato. referindo aqui. Não é à toa, né? São 3 anos no comando e em alto nível. 3 anos no comando em alto Uma nível. campanha melhor Teve do que a outra. aquele momento lá, mas teve a recuperação que apagou tudo que tinha sido feito Nossa, no e primeiro foi, turno. e foi Foi outro muito- fato histórico. E outro fato histórico. Mas o que eu tô me referindo, assim, ano passado, em 2022, do exemplo, quando o Fortaleza tava dividindo as competições, o torcedor tava quase dizendo assim, homem, saia da Libertadores, pelo O amor de sentimento Deus. contra o Estudiantes foi esse. Graças a Deus que Arena saiu. Castelão, assim, era um clima de velório. Cara, eu acho que o torcedor não tá entendendo. O time tá jogando oitavas de final de Libertadores. E o torcedor apático, dizendo, pelo amor de Deus, Porque era saia da muito Libertadores. contra- porque É foi o muito último. contrastante muito, a muito. situação. E aí, o que é que acontece? A diretoria, esse é o primeiro ponto, lado da diretoria. A diretoria entende, o time do Fortaleza vai na janela do verão, que é no meio do ano, faz contratações que mudam a cara do time, e aí a história todo mundo já sabe. Vira o ano, Fortaleza faz mais contratações, no meio do ano, outras contratações que estão fazendo Sim. também a diferença. diferença. Não foram aleatórias Não ou foram aleatórias. que não são utilizadas. Então, são jogadores que ajudaram a este momento em que o Fortaleza ele olha para a Sul-Americana e passou tranquilo, passou bem, ganhando fora, ganhando em casa, como o Bandeira pontuou, e vê no Campeonato Brasileiro a sua briga retomando lá para o G6, até G4 mesmo, né? Até G4 Sim. mesmo. O Fortaleza tem 4, acho que é 4 pontos no terceiro Por isso colocado. que esse confronto contra o Fluminense é um confronto Diretaço. Direto. Vai empatar em número de pontos com o Fluminense em caso de vitória. Então, olha os dois cenários. Não é aquele time que, como estava o América, cara, eu preciso escolher o que é que eu faço aqui. Eu vou lutar pelo Brasileirão, Ou já vou- planejo por outro lado, ou vou focar aqui numa Sul-Americana para, quem sabe, alguma coisa assim do tipo. Fortaleza confortável. E isso passa, para mim, Martinha, isso tem uma questão, primeiro ponto, fora de campo, que é o trabalho da diretoria, entender, cara, a gente precisa ter elenco, a gente precisa ter jogadores experientes, mas isso vem de fora para mim e vem de dentro e vem para dentro também. Em muitos momentos, eu sei que quando tá ganhando, é mais fácil, o copo mais cheio. Mas em muitos momentos, o Fortaleza tem sido um time maduro para entender o jogo antes e o jogo rolando. O jogo contra o América na quinta-feira, Fortaleza fez o que todo time argentino, uruguaio, paraguaio, equatoriano faz quando tem uma vantagem. Não tem jogo. Não tem jogo, não tinha porquê. Não precisa você... E se a gente for analisar tecnicamente o jogo, realmente não foi Você o tem jogo alguma mais dúvida? lindo do mundo, mais espetacular. Mas o torcedor, ele tava ali pelo momento. Pela festa. E o Fortaleza fez, como o Otávio tá dizendo, o que tinha que fazer. Você tem alguma dúvida, você que acompanhou os áureos tempos de Barcelona? Do grande. Do grande, de Messi, não sei quem, aquela coisa toda. Que dava show, dava espetáculo e fazia muitos gols. Você tem alguma dúvida que se o Fortaleza pisasse no acelerador, apertasse mesmo, ele não faria mais gols no América? Faria. Exatamente. Aí você, mas é... pro espetáculo é ruim. O torcedor, ele gosta de ver a festa, 6 gols, 7, manda gol, o torcedor quer ver. Mas a gente precisa entender um pouco ali dentro também. O Fortaleza balancear e colocou aqui, equilibrar ó. as coisas. O segundo tempo, ele fez 3-0 contra o América. O que é que eu vou fazer, Bandeira, no segundo tempo? Eu fiz 1-0 contra o Internacional, preciso ganhar o jogo. Fiz 1-0 contra o Inter, fiz 1-0 contra o Libertad, fiquei. Repito, quando tá ganhando, parece que tudo fica mais fácil. Porque quando você tem um tropeço no meio disso, tá vendo? Tá jogando nada. Ganhou aquela vitória, foi enganosa. E eu acredito Mas também... eu acho que faz parte da maturidade adquirida pelo Vojvoda de entender
o jogo, entender o momento. Isso é uma evolução do Vojvoda. É a evolução do Vojvoda. Se nós acompanharmos o que é que o Vojvoda passou pelo Fortaleza, a gente dizia, rapaz, o cara tá vencendo o jogo, tá só botando atacante no jogo, ele quer mais e quer mais. Hoje essa postura é diferente. Fortaleza fez 1-0 no Internacional, até citou, segurou, fechou a casinha, fez 1-0 no Libertad lá do mesmo jogo. É a leitura de jogo e do contexto do que envolve ali, do que o adversário pede. Eu esqueci o nome do dirigente, mas ele dizia assim, rapaz, porque o seu time foi eliminado na Libertadores. Eu disse, não, mas só ganha Libertadores se você jogar ela todo ano. Só adquire experiência se você jogar todo ano. Acho que o Paes falou isso também em algum momento, se eu não me engano, ele falou. Eu não me recordo de quem proferiu essa frase, mas isso é muito claro no Fortaleza. O Fortaleza hoje tem uma experiência internacional porque ele está sequencialmente jogando essa competição. Então, por exemplo, essa maturidade que o elenco do Fortaleza tem hoje para administrar uma Sul-Americana, para jogar com o regulamento debaixo do braço, para saber suportar catimba de adversários, é muito do que você vem jogando. Fortaleza, ano passado, fez jogos memoráveis contra o River Plate dentro da Arena do Castelão, que depois, boa parte do elenco do River foi campeão do mundo. Jogou fora, fez partidas contra o Colo-Colo, valendo a classificação de grupo, num grupo dificílimo. Então, assim, é um time que vai pegando casca, vai pegando marra. Então, esse ano chega numa semifinal com grandes chances de bater numa final de Sul-Americana. E aí vai. E o projeto não pode parar. É importante também, desse ponto que vocês trouxeram, que, tipo, o Fortaleza sabe agora administrar a partida, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Mas não é de uma maneira que passa apavoro. A gente não tem visto isso. De que, tipo assim, tô segurando, realmente, literalmente segurando aqui esse resultado, porque como foi o Corinthians contra o Estudiantes. Realmente ele foi no apavoro, foi no desespero, foi na... E o Vanderlei disse que era uma estratégia. Ali não é estratégia. Não é impossível a pessoa querer passar por aquilo. Ali os deuses do futebol. Exatamente, o Fortaleza não é dessa maneira de tipo, tô aqui, realmente cheguei porque os deuses do futebol... Quem tá preocupado realmente nesse momento é o Corinthians. Eu acho assim, sem soberba, sem oba-oba, mas eu acho que quem tem que olhar pro jogo com uma atenção ainda mais redobrada é o Corinthians. Porque se jogar com essa estratégia que o Luxemburgo usou, contra que ele disse que usou contra o Estudiantes. E contra o São Paulo também, que ele falou. Pavoro. Não, contra o São Paulo foi porque eu imaginei era tomar só um gol no primeiro tempo. Que ia sair perdendo por 1-0 só no primeiro tempo. E aconteceu com o São Paulo a mesma coisa, ele tomou um... Vai tomar pavoro, vai tomar pavoro. Como o Fortaleza fez muito no América no jogo da ida. O Fortaleza já jogou contra o Corinthians esse ano na Arena Itaquera e foi assim... injustos. Exatamente, porque o Fortaleza merecia sair do campo com a vitória. O Martinha, você falou sobre... Só para eu trazer alguns pontos aqui também. Não quer dizer que tá tudo certo com o Fortaleza, que o time tá azeitado, porque eu acho que o time de futebol nunca tá. Ele tá sempre em evolução. E lesão, né? E na cabeça do Vojvoda também existe... Foi feliz essa Guilherme com o Machuca, né, não, porque às vezes a pessoa diz, então quer dizer que tá tudo certo com o Fortaleza agora? Então vocês acham que o Fortaleza tá... Não, nos trincos não. Acho que o Fortaleza encontrou o seu jeito, encontrou o seu jogo, encontrou uma maturidade que a gente tem falado sobre isso. E um outro ponto eu não gosto. Antero. Eu gosto de time mais vistoso, mas é uma questão minha. Mas eu não posso dizer que não é eficiente, não posso dizer que é correto. A gente já viu o time no Campeonato Brasileiro ser campeão sem ter um grande jogo. O jogo bem feito não necessariamente é um jogo bonito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, jogou bem. E é muito difícil de você identificar ou jogar bem quando o jogo não é bonito. É muito difícil, porque... Parece que o time não esteve bem. Parece que o jogador. Porque assim, entra muito a questão da tática. E tem muito jogador. Sabe aquele jogador que diz assim? Um jogo mais estratégico. Esse cara jogou pro grupo, não jogou pro grupo. É aquele cara que fez aquele trabalho mais burocrático. Sim. Mas que ele é fundamental. Fundamental. Eu tô tentando lembrar aquela palavra que a gente usa. Ele é muito. Vai falando aí que eu vou lembrar a palavra, que é um clichê ótimo. Bela interrupção, João Madeira. Não, mas só dizer esses pontos assim, porque eu tô exaltando muito o Fortaleza, mas eu exalto esse momento do Fortaleza, mas eu exalto abrindo mão, olha, grande coisa, das minhas convicções do futebol, que eu gosto mais de um jogo vistoso, eu gosto mais dos... Eu tô que nem o torcedor, mais o espetáculo. Esse time do Fortaleza, ele já mostrou que ele pode também atuar dessa maneira com um jogo mais... Eu não acho que o jogo contra o América Mineiro, ele tenha sido um jogo ruim do Fortaleza. O Fortaleza não jogou nada. Foi um jogo burocrático. Por isso que eu tô dizendo... Foi um jogo que o time jogou bem,
fez o que precisava fazer, mas não foi aquela coisa de, meu Deus do céu. Você pegou o ponto, porque quando a gente olha um jogo que teve poucas finalizações, né, que não teve tantos lances assim de ataque, quando o Fortaleza foi lá e pum, fez o gol, parece que o time não jogou bem. Cara, esse time nem atacou direito, não sei o quê. Mas você precisa entender o outro lado. Você olha pro placarzinho lá, tá 4-1. A Bandeira teve um momento, tava 5-1 no agregado. Você olha assim, não tem mais. O próprio jogador, ele vai... O próprio jogador vai... quem mais se motiva é quem tá no banco. Diz, cara, eu vou entrar, eu vou dar fazer meu gol aqui pra fazer meu gol, pra mostrar pro Vojvoda que eu... E o Fortaleza trabalha tão bem, gera tão bem esse elenco, que hoje o elenco dos 11 que entram não necessariamente são os 11 titulares, e o Vojvoda já deixou isso claro muitas vezes. Fortaleza tem um E a gente sabe que não é só balela, porque às vezes a gente escuta esse discurso de tipo, não, esse é o time. Mas no Fortaleza a gente vê que realmente... O Vojvoda nunca repetiu 2 escalações. Não. Em alguns momentos por contusão, por vontade dele. Isso aí não quer dizer que... Porque a gente tem vários outros exemplos de quem não escala, mas porque realmente não consegue, que o time não dá liga. E cada time que ele escala consegue manter esse nível. Quando a gente baixa, você olhar para o primeiro jogo contra o Libertad, que saiu a escalação, a gente dizia, pô, o Vojvoda aí tá de brincadeira. Todo mundo olha se o que esse cara tá colocando E olha aqui. o que o Guilherme... Porque o Guilherme foi um dos mais contestados naquela escalação. O Pedro Augusto. Mas o Guilherme, ele vinha apanhando muito naquela época e todo mundo ficou... A gente também ficou de... Mas hoje, Martim, eu tenho um time titular do Fortaleza. Não, eu acho que dá pra gente imaginar. Ontem é o time titular. É o time titular. Com exceção do Pedro Augusto. Coloca o Caio Alexandre. O Caio Alexandre, exatamente. O que entrou ontem, quando eu vi a escalação... Né? E eu acho que mesmo que... Quinta-feira, você tá escutando a gente no qualquer domingo, momento. sei lá qual dia que você tá ouvindo. O time que entrou na quinta-feira, você olha assim, opa, peraí, temos um esboço do time titular. Fazendo essa troca do Caio... Ontem, ninguém nunca sabe pro jogo de ida lá no Itaquerão como é que vai ser. E eu acredito que na ponta esquerda, o Guilherme ele tá muito bem, mas eu acredito que ainda o Machuca vai se credenciar com essa titularidade, mas vai ser... Se o Guilherme continuar nessa pegada, nessa sequência, vai ser uma briga boa. Hoje, eu vejo o Guilherme titular. Pois é, hoje com a sequência o Guilherme vem... Mas o Machuca, quando ele entrou no segundo tempo, ele nem parecia que ele estava voltando de lesão. Ele entrou bem, entrou indo pra cima. Totalmente recuperado. Que volta que esse mundo dá, né? E eu acho que o caso do Guilherme é muito, muito peculiar, porque assim, ele pegou uma batata quente na mão, que foi a saída do Moisés, né? Aí precisa de alguém, pum, bota o Guilherme. E aí ele não conseguiu suprir aquela lacuna deixada pelo Moisés. De imediato. E aí isso entra na cabeça do jogador, a pressão da torcida é muito maior para que ele fosse o novo Moisés. A gente sabia que não era, não tinha ainda esse ritmo, a capacidade para ser. E aí meio que quando ele é adaptado à função, ele começa a apresentar diferente. Futebol é muito... Eu tenho uma teoria. Perspicaz. A fila do perdão, ou a expressão fila do perdão, é utilizada de forma equivocada. Diga, disserte. Eu vou dissertar sobre o assunto. Porque quando você vai pedir perdão, é como assim, como você fez alguma coisa errada, né? Poxa, eu vacilei aqui com a Martinha. Martinha, desculpa aí, tá, foi mal, perdão, você me perdoa, Bandeira, me perdoa aí, aquela coisa. No caso do Guilherme, embora ele em alguns momentos até solta algumas piadas nas redes sociais, tal, alguma coisa, ele merecia as críticas. Não, eu acho que não é a fila do perdão. É a fila, sei lá, do ressurgimento, a fila da recuperação, a fila pagar pra ver, né? Pagou pra ver. Ele realmente merecia as críticas que ele estava tomando. Em alguns momentos o torcedor exagera, porque é passional, ele exagera mesmo. O Guilherme podia pegar na bola, o torcedor, minha nossa, Guilherme vai jogar, meu Deus do céu. Já começava... Mas jogo perdido. O Guilherme, ele não estava bem. Ele não estava bem. É a mesma situação hoje do Galhardo. Você pode dizer que o Galhardo tá bem? O Galhardo não tá bem. Ele passou 3 meses para fazer um gol. De pênalti. Fez de pênalti. E depois caiu. Ele tá jogando pouco em quantidade, em minutagem. Olha, essa palavra é maravilhosa. E ele tá jogando pouco em qualidade. E você se ressente disso, porque, poxa, o Galhardo, ele é o diferencial. Ele pode ser um diferencial no jogo. E é diferente a situação do Galhardo, porque o Galhardo, ele meio que já tem um crédito, ele já tem um respaldo, uma coisa de tipo, tô em má fase aqui, até pra cabeça deles, tipo, eu tô em má fase, mas eu já estive em má fase antes aqui no Fortaleza, eu não me preciso recuperei, me provar. Eu não preciso me provar, mas o Guilherme não. O Guilherme, ele estava em má fase e ele precisava a todo momento tentar, e isso às vezes acaba atrapalhando até no psicológico do atleta. E o Marcelo Paes esteve no programa do nosso grande André Almeida, que se estivesse aqui, inclusive, ele ia retrazer a história. Então, o elenco do Fortaleza é bom?
Antero Neto. A grande discussão. Rapaz, mas eu queria até tocar nesse assunto também. Mas só terminando aqui falando sobre o Guilherme, o Paes falou no Show do Esporte, junto com o André e com a Thaís, essa semana passada, sobre isso, né? Sobre a situação do Guilherme, que ele disse que todo jogo ele torcia, se sair um gol do Fortaleza, que seja do Guilherme, que seja do Guilherme. Porque ele via que o Guilherme estava mal, sofrendo essa pressão, e que, ao mesmo tempo, nos treinamentos, na interna ali, durante a preparação, era um dos que mais se esforçava, do que mais tentava, que ele estava realmente tentando, que ele estava se esforçando muito para conseguir corresponder e que não vinha conseguindo em campo. E aí, eu acho que vem a recompensa depois, quando a pessoa se esforça. Muitas vezes, o dirigente, o jogador, ele não entende... Porque o torcedor, e até mesmo a gente aqui da imprensa, a gente só tem um momento de avaliação. O nosso recorte são 90 minutos. O Vojvoda vai para o seu 3º ano e nunca se viu um treino do Vojvoda. Nunca. Então, como é que... Não tem como eu saber, e eu não duvido de que o Guilherme corra, de que o Silvio Romero se entregue, de que o Galhardo tá lá na academia... dando gás, sabe, não tá fazendo corpo mole, eu não duvido. Eu sempre parto do princípio que o cara tá lá no seu local de trabalho e ele tá querendo entregar o máximo. Mas o recorte nosso e o recorte do torcedor é dentro de campo. E dentro de campo não tinha essa entrega. Você estava falando sobre elenco, né, Marta? Outro ponto que eu acho super positivo da diretoria do Fortaleza. Outra vez, certeiro nas contratações na janela de transferências. Certeiro. Ó, eu falei do Galhardo agora há pouco. Sim. E a gente diz, o Galhardo tá nem fazendo falta. Não a gente não usa essa expressão? Então, rapaz, eu tô nem sentindo falta do Galhardo. É pra sentir porque, repito, pra mim, o Galhardo é um cara do diferencial. Ele é um cara que muda a história de um jogo. Naquele gol contra o Santos, ele fez um corta-luz e o Machuca fez o gol. Foi essencial, né? Então, ele é um cara que pode não estar marcando, mas tá participando. Só que ele estando ainda melhor, ele participa... Ele cria 3, 4 jogadas. Ele vai entregar muito mais. Ganha com mais facilidade. Aí você vai dizer, por que eu não tô sentindo tanta falta? Porque o Marinho, que foi da janela de transferências, encaixou mesmo. O Machuca, o Guilherme reaparece, o Guilherme já era uma outra contratação. Você perde o Hércules, você traz o Pedro Augusto, que substitui o Caio Alexandre, ó. Tranquilo. Boa, de boaça. O Gonzalo Escobar teve poucos minutos, mas contra o Coritiba fez um jogo... Cara, ótimo, um jogo muito bacana. Olha o que eu tô falando aqui de 4 jogadores, Machuca, Pedro Augusto, Marinho, vou colocar aqui o Escobar dos jogos recentes, 4 jogadores que chegaram nessa janela de transferências. E o Tobias, quando ele foi titular, foi contra o Goiás. Ele tinha feito um primeiro tempo muito bom e aí teve o azar do gol contra, que enfim acontece. Mas ele também, foi o primeiro jogo dele, ele entrou como titular e ele fez um início de jogo muito bom ali na defesa. Então, essa parte da diretoria, dessa assertividade, também é outro ponto muito importante que traz o Fortaleza para viver tudo isso. E a vantagem disso aí, Não, vai lá. Não, porque eu tô falando dessa questão do elenco, e aí quando você traz no meio do ano 4, vou deixar 3, não vou nem botar o Gonzalo Escobar, não. 3 jogadores que fazem a diferença. Poxa, de 10, você ter 3 que fazem a diferença... Já é um meio... É quase meio time, né? É quase meio time. Você trouxe 3 jogadores que estão fazendo a diferença. E não vou botar o Guilherme também. E aí isso corrobora o que a gente estava falando sobre você ter a possibilidade de ter os elencos divididos para as competições e mantendo o nível. Mantendo a regularidade. E assim, é muito mais fácil você contratar uma peça, 2 para repor do que você recomeçar e remontar um time do zero. O que o Fortaleza tem feito com o Vojvoda desde que chegou foi pincelando os nomes no mercado. Mas... Acredito que aquela janela do meio do ano passado foi assim, o grande divisor de águas. Porque você traz nome como Caio Alexandre, Galhardo, Brits, Pochettino. Não, Pochettino começou agora. Sacha. Então assim, aquela lá também foi o diferencial para dizer o quê? Cara, a gente precisa ficar na Série A. Foi aquela, tipo assim, vou dar a win aqui porque eu preciso me livrar do rebaixamento. Eu vou discordar de ti de uma coisa. Se eu ficar em 15º, já tô no lucro. Só que o elenco encaixou de uma forma tão boa, tão grande, que o time foi numa pré-Libertadores. No momento que foi aberta aquela janela do ano passado, o Fortaleza não tinha pretensão de chegar lá, só queria se livrar do rebaixamento. E aí, quando você encaixa daquela forma, o que você faz? Opa, você tem grana, querendo ou não, Série A é muita grana que vem. Você tem
novos patrocínios, você tem premiação de Libertadores, aí você se reformula com uma peça ou duas, três do começo do ano, traz de volta o Pikachu, banca alguns outros jogadores, tem um meio do ano, perde o Moisés, mas você garante também 4 nomes aqui que o Antero citou. Então, o que é que o Fortaleza tem feito nos últimos anos? Eu acho que é isso que pode explicar um pouco dessa sequência que a gente está falando apoteótica do time. São as peças de reposição, além de encaixarem, elas são escolhidas muito a dedo. É muito criterioso esse esquema. Esse é o ponto. E era isso que eu ia discordar de ti nessa questão. E eu confesso que eu não sei muito bem assim, até porque eu não sou da vivência lá, o que é mais difícil. E jogo para vocês aqui na mesa. É você substituir, eu acho que é mais difícil a segunda opção. Mas é mais difícil o quê? Você analisar aqui pro primeiro turno lá do Brasileirão. Pra você ver aqui, cara. Desse ano. No ano passado. Esses caras aqui não estão dando, então ó, vamos tirar essa galera e vamos trazer outros que vão jogar mais do que esses. O Fortaleza fez isso ano passado. Tirou alguns jogadores, vieram outros, claramente para fazer uma substituição para o time levantar. A deste ano, você não tinha. Você tinha jogadores que estavam em alta, Moisés, Hércules, que acabou se machucando, e os que vieram, o Fortaleza ele precisava contratar não Bandeira para substituir, mas para elevar. Você tá me entendendo? Entendi. E eu acho que é muito do pensamento difícil de você pincelar, escolher a dedo. Sim, aí é onde é que vem. É assim, cara, eu vou lá no mercado de Portugal e vou trazer esse cara aqui, esse Pedro Augusto, que tá totalmente fora do radar. Que ninguém nem. O Sacha veio do futebol da Grécia. Foi. Vou trazer aqui o Pedro Augusto. Puxei aqui o Pedro Augusto, que esse cara... Pô, tinha um moleque aqui que ia ser vendido pra Europa, ia dar uns milhões, e o cara acabou se machucando o Hércules. Vou trazer um Pedro Augusto pra ser um substituto aqui do Hércules. Se bem que quem ganha a titularidade é o Zé Wellison, né? Que vem do banco de reservas. Mas você traz aqui o Pedro Augusto. Mas já é esse ponto que você tá trazendo do elenco, de ter um substituto imediato já no banco, mas que mesmo assim ele vai no mercado pra poder... já temos assim, um aqui, mas eu preciso de elenco. Porque é muito difícil assim. Vamos imaginar. Bate na madeira aqui, ó. A Martinha pede para sair e vai morar na França. Para você trazer... Rapaz, é esse tipo de amizade que te ilude, cara. É isso. Esse pessoal tá te iludindo. Eu tô te falando isso. E ainda vai melhorar, viu? Vai. A Martinha vai morar na França. Aí a Martinha chega aqui para mim, pro Bandeira, pessoal, não tem como recusar, eu vou mudar minha vida, eu vou pra França. Aí eu olho pro Bandeira e digo assim... Quem é que a gente vai achar agora para substituir a Martinha? Porque a Martinha ela é muito boa, cara. A Martinha, ela tem... Eu tô dizendo que é melhorar. Ela é simpática, a Martinha, ela apresenta programa, ela é boa repórter, ela é informada, ela é tudo isso. Achar um profissional assim, cara, vai necessitar da gente uma observação para trazer... É a mesma coisa do jogo. Cara, eu perdi o Hércules. Finalizava. Cara, quem é que eu vou trazer? Bicho, eu perdi o Marinho. Vou atrás de quem? Eu preciso dar uma reforçada aqui do lado direito. Quem é que pode me entregar desse jeito? Tá me entendendo? E aí é onde um setor que a gente sempre fala e exalta muito. É o setor de inteligência do Fortaleza, né? O Cifec. Esse setor, ele, toda vida que Fortaleza tiver alguma conquista, tem que citar sempre esse setor. Porque as peças que o Cifec trouxe, claro, teve alguns pontos ali que não renderam tanto. Que é normal. Né? Que é normal, que faz parte. Mas isso mostra que o time tá antenado no mercado. Até porque você não é uma coisa... Você trazer um jogador da Grécia, você trazer um jogador de Portugal e o cara chegar aqui e encaixar. Porque é um trabalho contínuo, não é tipo assim, o Cifec está trabalhando na janela. Não, hoje que a gente tá olhando, né? em setembro, já existe esse trabalho. Ele tem se mostrado agressivo no mercado. E ele tem acertado muito mais do que errado. Exato, ele tem se mostrado agressivo no mercado. Isso traz também a confiança do jogador, que às vezes outros clubes também estão interessados, Fortaleza Mas olha o caso do Machuca, o Machuca era ídolo no União Santa Fé. O próprio Marinho também não estava em boa fase no Flamengo, mas tinha outros times do futebol brasileiro que queriam vir. Pela porta de trás, por quê? Porque o cara olha pro Fortaleza, vê o projeto o próprio Lucero. O Lucero era ídolo do Colo-Colo. O principal jogador do Colo-Colo. Então assim, o Fortaleza foi buscar não jogadores do segundo escalão, foi buscar o que há de melhor nesses melhores times. Você falou daquele jogo do River Plate? Pochettino jogou contra o Fortaleza. Sim. Pronto. O Lucero contra o Colo-Colo fez gol contra o Fortaleza. Então assim, isso só mostra o quanto o time, além de ser agressivo, tá sendo assertivo e tá ganhando confiança do mercado. Isso é o que é legal. O mercado, os empresários, o mundo da bola, olha pro Fortaleza, opa, os caras lá oferece mais, jogador chega mais. Estão pagando.
Tem mais competição. facilidade em fazer a negociação. Invisibilidade internacional, porque tá jogando uma competição ou outra. Sim, e é Eu por acho isso que é que importante também essa caminhada do Fortaleza na Sul-Americana, de chegar onde chegou hoje e de olhar mais pra frente. E se caso chegue a uma final de Sul-Americana, aí, pelo amor de Deus, essa proporção ela vai ser ainda maior do que já é histórico, do que já é enorme. Caso chegue em uma final, o que é algo completamente palpável Sim, que a gente não é, tô aqui sonhando, como o João Bandeira diz que estou me iludindo bastante em outras questões. Não estamos aqui iludindo É mais o fácil a torcedor. Sul-Americana? Amigo, a Sul-Americana já tá logo ali. A França tá muito longe. Mas tem um detalhe aí que vai ser curioso para as próximas semanas, que o Fortaleza enfrenta o Corinthians Sim. agora na Série A. Então a gente já vai ter a gente vai ter mais ou menos do que vai acontecer. como é que vai ser. E aí também vai entrar muito essa questão Apesar do que seja bem Vojvoda, né? diferente, né? O jogo de Série A... O Vojvoda você já tá vai ali... entregar mais ou menos como o time vai jogar, porque o jogo é aqui, né? O jogo é aqui. Então o Fortaleza vai jogar o jogo da 3 Série A é vezes, aqui e o jogo da volta também é 3 aqui. vezes com o Corinthians em um mês, né? Mais ou menos. Período aí de menos de um mês, na verdade, então vai ser bem... No final da o Fortaleza 28 e 4 de setembro. Fortaleza joga 8, joga 3 contra o Fluminense, né? Que é no domingo. Aí tem a data FIFA, aí na outra joga dia quinta-feira. 14 com o Corinthians. Aí depois, pela Série A. Depois eu acredito que ainda tem o Grêmio antes. Aí vem Corinthians. Aí vem Corinthians de novo. E Corinthians. Isso. Então em um mês, 3 jogos. Menos de um mês. Menos de um mês. 2 semanas. 2 semaninhas, 3 jogos. Porque na última semana de setembro, a primeira Curioso semifinal pra ver e depois na primeira de outubro. O esquema que o Luxemburgo vai usar, a estratégia dele. Se for usar, enfim, vai ser um duelo interessante. Quanto o Corinthians quis o Vojvoda, né? tem todo... Tentou várias vezes. Tem um ponto do Corinthians aí, que o Corinthians precisa abrir o olho pro Campeonato Brasileiro, né? Porque ele também tá... 12º. Ele não tá ali no... Ele tá a 4 pontos da zona antes dessa 22ª rodada. Ele veio pra 22ª agora? 20ª... Ou é 22ª. Antes da 22ª rodada, 4 pontinhos da zona do rebaixamento, inclusive é o Santos, é o primeiro time da zona, né? Que tem 21 pontos o Santos. Então o Corinthians ainda divide um pouco aí essas atenções também com essa preocupação na Série A. Eu falava pouco. Exatamente, desse ponto que o Fortaleza já não tem tanto essa preocupação, que já vai entrar em campo ali. O Corinthians tá em 13º mesmo. 13º, pronto. Pois é, então já é outra vantagem ali que o Fortaleza tem nesse confronto. A gente já debateu um pouquinho aqui sobre favoritismo e eu concordo com os pontos que vocês colocaram, mas eu ainda acho que, analisando todo esse contexto, hoje o Fortaleza chega com um pezinho a mais no favoritismo do que o Corinthians para esse confronto. Por isso que eu digo que pensar numa final, pensar que isso pode ficar ainda maior, não é nenhuma forma de... Eu não vou ficar em cima do muro não, Martinha. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Bandeira falou, eu sei que você falou e olhou o meu assim pra mim. Não. Pela campanha mais consistente, eu acho que o Fortaleza tá um pezinho a mais do que o time do Corinthians. Sim. Pela campanha mais consistente. Mas, repito, tudo que eu pontuei sobre a questão do mata-mata. É um jogo, claro, é um momento, é uma daí... falha, é um erro da arbitragem. Outros elementos. Saber assim. como o Fortaleza vai chegar pra esse jogo, né? Nós estamos falando que tem 3 rodadas de Série A antes, umas 2 semanas ainda, porque tem a data FIFA, 3 semanas, e a gente já viu muita coisa acontecer nesse período. Como que o Corinthians vai chegar? Exato. Mas outro ponto também que a gente já falou da maturidade do Fortaleza nas vitórias, nas derrotas também. Porque quando não dá certo o plano ali executado, a gente viu isso com muita classe, digamos assim, no ano passado, é meio que o time, ele tem assim, um leve desconforto emocional, mas não é aquele desespero, não é aquela coisa, pelo menos no dia a dia, principalmente. Então, o Fortaleza, ele também sabe perder. Nessa ocasião agora recente, que teve 4 derrotas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Se manteve muito sereno. Se manteve, a gente sabe que tá em mapa. Não é que, não tô nem aí, que eu sei que uma hora eu vou ganhar. Não é displicente, mas é saber que, não, a gente tá num momento aqui, mas o Tite já falou, inclusive em outras oportunidades que o time não tava num momento tão bom, a gente não tá vivendo uma fase, não, a gente tá vivendo só um momento, a gente não conseguiu vencer, mas amanhã a gente vence, outro dia a gente vence, então essa maturidade também pra saber perder. O 2022, ele foi cruel nesse sentido, o Fortaleza ter passado várias rodadas na zona de rebaixamento, mas ele deixou uma lição muito simbólica pra esse time do Vojvoda. Ele deixou uma lição dizendo assim, calma, que a gente sempre tem um tempo pra recuperar, né? A gente tava falando de como o Fortaleza vai chegar, e o Corinthians também. O Fortaleza tem Fluminense, Corinthians e São Paulo.
não no Campeonato Brasileiro. Brasileiro. O Grêmio é depois. É o São Paulo. O Corinthians tem Palmeiras, Fortaleza... Sábado agora, né? Palmeiras... o jogo com Palmeiras é domingo. Domingo, dia 3. Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Caraca. São os 3 jogos do time do Corinthians. E muito mais preocupado em pontuação no Brasileiro do que o Fortaleza. Fortaleza pode... É porque o Voivoda é tão imprevisível que a gente diz assim, o Fortaleza pode dar seu luxo de contra o São Paulo segurar um pouco o elenco, porque no jogo Ele fez isso no primeiro turno. Eu não lembro exatamente qual era o jogo de mata-mata que o Fortaleza tinha quando enfrentou o São Paulo aqui no Castelão, mas ele colocou inclusive o Kozlinski no gol, colocou um time mais que a gente não esperava também, escalação não mais... Não era a Copa do Brasil não, Martinha? Não, a Copa do Brasil foi depois do jogo contra o Grêmio. Eu não lembro qual era o mata-mata que tinha Palmeiras. Próximo, mas contra o São Paulo ele deu uma segurada assim, ele mexeu um pouco ali no time. Mas aí o Fortaleza ele tem essa possibilidade, Sim. porque até teoricamente tá mais, entre aspas, tranquilo. Sendo que a Série A você nunca pode brincar com a Série A. Mas pela pontuação que conquistou, boa parte do primeiro turno e esse início de segundo turno, Fortaleza vai um pouco mais tranquilo. E a gente já tá finalizando aqui, o tempo já tá se esgotando. Falar, né, cara? Mas eu queria só deixar mais um ponto também sobre esse duelo contra o Corinthians, que é sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui no Fortaleza Cast. Claro que o Corinthians também quer, obviamente, chegar numa final e que isso significa muito pro time, mas eu acho que o significado para o time do Fortaleza é ainda maior. Então, eu acho que isso motiva ainda mais os jogadores a ter que o time vai entrar com muita mais força, muita mais garra dentro de campo para conseguir, porque o Fortaleza conseguindo uma final de Sul-Americana hoje é muito mais grandioso do que qualquer significaria muito. Né? Eu tô entendendo planejamento do Fortaleza do que o Corinthians chegar na Sul-Americana. O planejamento do início foi o que a Martinha tá colocando na balança é assim, o Corinthians ele vai entrar com carro. Claro, cultura é Corinthians. Mas o impacto pro Fortaleza, historicamente, é muito maior do que o Corinthians, que é campeão do mundo. Não só pro Fortaleza, mas pro futebol brasileiro, pro futebol nordestino. E eu acho que a gente termina o podcast falando do primeiro que a gente citou, que foi a torcida, né? Pra torcida do Fortaleza é um peso. Alguém tem dúvida de que, tirando porque a Conmebol dá uma lida ontem, ela exige que a torcida visitante tenha 4 mil ingressos, no mínimo. Então, alguém tem dúvida que fora os 4 mil ingressos destinados à torcida do Corinthians no jogo da volta, o restante vai estar preenchido? A gente não tem a menor dúvida disso. Então, assim, a atmosfera será outra. E o jogo vai ser 9h30, tá? O jogo já vai ser um horário já bem melhor. Já vai dar mais tempo. O trabalho é cedo, mas tudo questão bem. de logística, de você chegar no estádio, você chega pra com um sair pouco do mais trabalho, tranquilidade. ser mais tranquilo. Então, assim, vai ser uma outra atmosfera. Então, o que é que o Fortaleza tem que fazer daqui pra lá? Tentar segurar e fazer um bom jogo na Neoquímica Arena, isso é importante. Resolver em casa. Você trazer o resultado, você tá vivo em casa, seja um empate, seja uma vitória magra, mas você tá vivo. Fortaleza vivo, dentro da Arena Castelão, já mostrou que tem força, já mostrou essa sinergia entre torcida e elenco. Ora, se o Fortaleza, depois de perder pro Palmeiras de 3-0 na Copa do Brasil, colocou um monte de gente, a torcida ficou lá gritando então, o tempo inteiro. Essa sinergia que a gente começou o programa falando, ela, eu não tenho a menor dúvida que nesse jogo da volta da Sul-Americana vai ser algo fantástico também. E é isso. Sabe o que foi fantástico também? O nosso episódio aqui do Fortaleza Cast. Voltei. Voltei. Semana que vem a gente tá pensando em coisas bem especiais também pra trazer aqui pro torcedor. Boa. E tem muito mais Fortaleza Cast pra vocês acompanharem o torcedor do Fortaleza. Eu já agradeço muito pela audiência. Se tá assistindo pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal. Antero, muito obrigada. Valeu, Martinha. Valeu, Bandeira, Martinho. sempre Forte deu abraço, baile. Vai sempre. Eu perguntei se ia ter alguma coisa polêmica falada, hoje foi só light. Hoje foi light. Hoje foi light, só coisa boa. E é isso, galera. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Vazei.